Olá, bom dia companheiros, amigos de estudo, de reflexões que fazemos diariamente nessa nova playlist Vinha de Luz, com as mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, mensagens estas que nos fazem parar durante o nosso dia, por alguns minutos, para refletir em torno deste conteúdo que nos chama a atenção para o reconhecimento de inúmeras situações que vivenciamos ao longo da nossa vida e no nosso dia, no nosso cotidiano. Que possamos parar para pensar e perceber quantas coisas já temos condições de modificar e de transformarmos cada vez mais para o mais alto. Com as bênçãos de Deus, com as bênçãos de Jesus, nesse mês de dezembro tão especial aos nossos corações, em que nos unimos para celebrar o nascimento do Cristo em nossas vidas. Essa ideia do amor que Ele nos trouxe pela Boa Nova. Que dessa maneira, então, com a certeza do amparo espiritual, hoje iremos fazer a leitura e singelas reflexões em torno da mensagem de número 142, que tem como título Tribulações. Emmanuel nos traz aqui uma passagem de Paulo em Romanos, versículo 3, capítulo 5, em que ele diz: também nos gloriamos nas tribulações. Comentando Paulo de Tarso os favores recebidos do plano superior com muita propriedade, não se esquecia de acrescentar o seu júbilo nas tribulações. O cristianismo está repleto de ensinamentos sublimes para todos os tempos. Muitos aprendizes não lembram o apóstolo da gentilidade, senão em seu encontro divino com o Messias, às portas de Damasco, fixando-lhe a transformação sob o hálito renovador de Jesus. E muitos companheiros se lhe dirigem ao coração, mentalizando-lhe a coroa de espírito redimido e de trabalhador glorificado na casa do Pai Celestial. A palavra do grande operário do Cristo, entretanto, não deixa margem a qualquer dúvida quanto ao preço que lhe custou a redenção. Muita vez reporta-se as dilacerações do caminho, salientando as estações educativas e restauradoras entre o primeiro clarão da fé e o supremo testemunho. Depois da bênção consoladora que lhe reforma a vida, ei-lo entre açoites, desesperanças e pedradas. Entre a graça de Jesus que lhe fora ao encontro e ao esforço que lhe competia efetuar por reencontrá-lo, são indispensáveis anos pesados de serviço áspero e contínua renunciação. Reparemos em nós mesmos à frente da luz evangélica. Nem todos renascem na terra com tarefas definidas na autoridade, na iminência social ou no governo do mundo. Mas podemos asseverar que todos os discípulos, em qualquer situação ou circunstância, podem dispor de força, posição e controle de si próprios. Recordemos que a tribulação produz fortaleza e paciência. E, em verdade, ninguém encontra o tesouro da experiência no pântano da ociosidade. É necessário acordar com o dia, seguindo-lhe o curso brilhante de serviço, nas oportunidades de trabalho que ele nos descortina. A existência terrestre é passagem para a luz eterna, e prosseguir com Cristo é acompanhar-lhe as pegadas, evitando o desvio insidioso.
No exame, pois, das considerações paulinas, não olvidemos que se Jesus veio até nós, cabe-nos marchar desassombradamente ao encontro dele, compreendendo que para isso o grande serviço de preparação há de ser começado na maravilhosa e desconhecida terra de nós mesmos. Então percebemos, nesse título, as tribulações, as aflições, que todos nós seremos convocados a conhecê-las. Cada fator de tribulação, cada peso dessa tribulação, logicamente será proporcional à fortaleza interna de cada cristão. Deus não nos colocaria fardos maiores que não pudéssemos carregar. E interessante que o Espírito Emmanuel aqui nos comenta sobre a alegria quando ele lembrava da tribulação que Paulo passou, que ele se alegrava, ele não se esquecia de acrescentar, porque muitas pessoas só recordam o apóstolo dos gentios como aquele Saulo que chega à porta da cidade de Damasco, recebe aquele encontro com Jesus, aquela luz que o deixa momentaneamente cego e cai em si, e a partir dali ele se transforma num convertido. Não foi assim. Precisamos ler, estudar e perceber que se Jesus foi ao encontro de Saulo, após isso Saulo caminhou até chegar a Paulo buscando Cristo. Todo o restante foi conquista dele. Então, não basta uma revelação, porque ele poderia ter ficado ali. O próprio Espírito Emmanuel, quando recorda em seu livro Há 2000 anos, psicografado por Chico Xavier, a sua experiência como senador Públio, ele também possuía um encontro desse com Jesus. E ele não foi capaz, naquele momento, de abandonar a sua posição de senador. Foi um minuto que ele amargurou muito no calendário da eternidade. Teria representado para ele uma conquista, e ele não soube ali aproveitar. Ele mesmo confessa no seu livro. Então ele reconhece aqui que Paulo soube aproveitar esse milagre daquele encontro, daqueles poucos minutos. Quantos de nós recebemos em nossas vidas esses minutos redentores e rejeitamos? E Paulo soube ali reconhecer-se. Então ele vai colocar aqui o preço que lhe custou essa redenção. Então ele não foi transformado num passe de mágico, Então ele vai colocar ali tudo aquilo que ele vivenciou. E todos os discípulos, em qualquer circunstância e situação, podem dispor da força, da posição e do controle de si próprios. Lembrando que a tribulação, essas aflições, quando bem vividas, quando bem compreendida, quando se tem a resignação dentro da alma, conquistada pela fé, ela vai produzir fortaleza e paciência na alma, um tesouro de experiência. Quando Jesus nos fala, lá no monte, bem-aventurados os aflitos, mas serão todos os aflitos bem-aventurados? Sabemos que não. Muitos aflitos, muitos que passam por essa tribulação, transformam, de vez em um minuto de redenção,
numa loucura, buscando a porta larga da vida, cometendo inúmeros desatinos, do qual ainda sua situação ficará cada vez mais difícil, mais tortuosa. Então vamos perceber que aflições recebemos, mas nem todos conseguem passar, desenvolvendo aquela paciência necessária, lembrando que depois da tempestade vem o sol, que a tempestade é necessária, que aquele momento é necessário. O que a vida está buscando ali? Aprendermos a ter paciência, a ter fé, a ter confiança, a saber que aquilo vai valer a pena, que aquela é a lição que precisamos conquistar, aquela é a virtude necessária. Então as aflições chegam testando o nosso interior. Será que nós vamos à loucura, vamos abandonar a prova, ou teremos a resignação e a confiança de nos calarmos, a humildade de entender que ainda somos passíveis desses tipos de situação para o nosso aprendizado maior? Isso é muito importante, né? Então a gente começa dentro da terra desconhecida muitas vezes de nós mesmos. É uma terra, às vezes a pessoa conhece tantas terras, tantos países, mas não conhece internamente a necessidade do bom combate. O maior combate é dentro de nós, portas adentro do nosso coração. É quando nos olhamos e falamos: olha só como eu não preciso trabalhar. Aceitação. Então a gente sempre lembra da oração, da serenidade, coragem para mudar aquilo que já temos condições de mudar com os nossos entendimentos, com as luzes que Jesus nos trouxe. Serenidade para aceitar situações que não conseguimos ainda modificar, e a ela entregamos o Cristo com a certeza que Deus tem soluções que nós desconhecemos, e pedimos a sabedoria para discernir uma situação da outra, das que podemos modificar e das que precisamos aceitar. Às vezes vai passar um bom tempo e encontraremos aquela solução, né? Então nós vamos lembrar que não nos cabe fugir justamente da situação que nos daria a possibilidade de conquistas maiores. Paulo nos traz aqui na sua carta de número 2 aos Coríntios, no capítulo 11, ele vai nos dizer aqui, olha, no versículo 22, que questionavam a ele, porque ele não era aceito entre os judeus, né, os hebreus, porque ele agora falava no Cristo. Ele já não vivia mais dentro da lei de Moisés. Ele não era aceito pelos cristãos porque ele foi um perseguidor de Estevão, de tantos outros daqueles apóstolos discípulos. E ele estava ali sem credibilidade, em ambiente nenhum, nem entre os amigos dele, nem o grupo contrário. E ele vibrava o tempo todo nessas questões que ele era questionado, né? Porque os outros falavam: eu sou judeu mesmo, eu sou cristão, quem é você? E aí uma vez ele responde que sim, olha, vocês são hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros do Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1.
3 vezes fui açoitado com vara, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite, 1 dia passei no abismo. Em viagens, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos nas cidades, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Então, a glorificação dele era na fraqueza dele. Então, ele demonstrava que não foi assim tão simples, não. Ele testemunhou. Ele passou por tudo isso em nome do Cristo. Ele não era... Então, quando as pessoas colocavam que elas eram, diziam, você é isso? Eu também sou. Você é judeu? Também vem de família judaica, hebraica, israelita. Então, ele vai demonstrando ali que da dificuldade dele se posicionar entre os gentios, entre os cristãos, entre os judeus convertidos. Então, ele ficava numa situação demonstrando que aquilo não era da boca para fora. Ele testemunhava, e foi de uma fortaleza impressionante, as tribulações dele. E às vezes as pessoas querem ser cristãos, esquecendo que a marca do Cristo é justamente essa, de viver, realizando a vontade do Pai, em trabalho constante, seja o trabalho que for, o trabalho de cada dia, quando a gente acorda e lembra, Senhor, o que Tu esperas de mim no dia de hoje? Que eu possa realizar, Senhor, com todo amor, com toda a boa vontade, com tudo aquilo que Tu já me ofereceste. Me inspira, Senhor, para agir de forma correta. E não adianta que cada um de nós terá a sua cruz para carregar. Lembramos, daquela história de que um homem carregava uma cruz muito velha, de madeira antiga, mas era uma cruz até mais já boazinha, que ela estava muito velha, gasta, estava levinha, ele carregava aquela cruz, mas ela era muito comprida. Aí ele resolveu e pensou assim, quer saber de uma coisa? Eu vou cortar um pedaço dessa cruz, porque ela está pesada demais, eu já tenho idade. Eu já cheguei a uma boa idade carregando essa cruz, agora eu posso cortar um pedaço dessa cruz. E ele foi lá, arranjou um serrote e cortou um pedaço da cruz. E continuou o seu caminho carregando aquela cruz. Chegou num determinado momento, ele teria que passar de um monte para o outro monte. E ele falou, meu Deus, como é que eu vou passar para não cair nesse abismo, Senhor? Me socorra! Me dê uma ideia, o que eu posso fazer, Senhor? Aí ele ouviu aquela voz, coloque a sua cruz que você vai passar. Ela vai ligar um monte ao outro. Quando ele colocou a cruz, não foi nada bom, porque faltava justamente o pedaço que ele cortou. Então, amigos, aceitemos a nossa cruz na sua medida, no seu peso, que ela é justamente aquilo que necessitamos para se transformar de ponte para as vidas futuras, melhores e mais altas. Muita paz, que possamos dizer sempre, lembrando de Jó, bendito seja Deus, em todos os momentos, na alegria, na dor,
na tristeza. Bendito seja o nome do Senhor. Louvemos a Deus todos os dias, lembrando que tudo sempre concorre para o nosso bem. Desejamos assim muita força espiritual para todos, muita resignação, lembrando nesses momentos daqueles corações que nos são tão amados, tão queridos em nossas casas, nossos amigos, aqueles outros que estão vivendo dificuldades e sabemos que essas vibrações possam chegar até eles, e tantos outros que não sabemos o nome, que não sabemos a sua aparência, mas já sabemos que existem inúmeros que necessitam de um pouco mais de paciência e resignação para carregarem a cruz que lhes dizem respeito. Muita fé, muita confiança e muita coragem. Graças a Deus.